Pessoal, finalizando agora a matéria do primeiro bimestre, trataremos aí de variáveis indexadas dos vetores e de matrizes, né? Logicamente que vetores e matrizes nada mais são, né, do que, na verdade, vetores, né? Os vetores eles podem ser unidimensionais ou bidimensionais. Os bidimensionais são conhecidos aí como as matrizes, né? Vamos tratar primeiro sobre os vetores unidimensionais, né, que são propriamente ditos vetores, que eu consigo guardar dados aí em VB, números inteiros, números reais, caracteres, que são os strings, né? E aí, nesse caso, em VB, as strings são tratadas dentro de uma posição. Então, por exemplo, se eu conseguir guardar um nome, eu consigo guardar um nome dentro de uma posição de um vetor unidimensional, né? Como string, né? Ao contrário de outras linguagens como o C, por exemplo, eu trato no vetor de cada caractere de uma frase, de uma palavra, de um conteúdo que eu quero guardar. Em VB não. VB na posição 1 eu consigo guardar um conteúdo todo em string, né? Meu nome, por exemplo, eu consigo guardar lá num vetor do tipo string, diferentemente de algumas outras linguagens. Mas vamos especificamente, a gente vai tratar nessa videoaula de VB.NET, tá bom? Nesse caso, então, em VB, a sintaxe para nós criarmos um vetor é da seguinte forma. Você vai colocar o comando dim, o nome do vetor e entre parênteses. Vocês notem só aí uma grande diferença já de VB em relação a C, em algoritmos que a gente já viu aí, que lá eles tratam de vetores entre colchetes, né? Nesse caso aqui, VB entre parênteses. E aí você coloca as e o tipo do dado, ou seja, cria um vetor com um determinado número de posições, a quantidade de posições, as, tipo do dado. Ou então, você pode definir dim, o nome do vetor, da posição 0 até a posição tal, né, como sendo, e aí você define o tipo de dado aqui também. Uma outra forma que eu tenho de criar um vetor, né, que aí também, da mesma forma, eu criei aí com vocês lá no primeiro bimestre do curso, nos primeiros momentos, quando vocês aprenderam a criar variáveis, é criar dentro do módulo, ao invés de criar como dim, você criar ele como public, né? Ou seja, nesse caso aqui, o vetor pode ser usado pelos vários formulários que vocês criarem, né? Um primeiro exemplo aqui que eu tenho, vocês vão notar aqui, ó, dim x entre parênteses 9 as integer, ou seja, eu estou criando um vetor chamado x que vai guardar 9 números inteiros, tá bom? Na primeira posição, detalhe, primeira posição desse vetor aí, posição 0. Então, na posição 0 dele, eu posso guardar um número inteiro, número 100, por exemplo, tá? Não é um dígito do número em cada posição, é um número em cada posição. Ou seja, número 100 eu guardo na posição 0, tudo bem? Um exemplo aqui de um vetor local, né, que foi criado, nome de 0 até 9 de string. E aí, não são... prestem bem atenção nisso, VB é diferente de algumas outras linguagens que a gente viu aí no passado, né? É igual ao que funciona em algoritmo. Eu trato na posição 0, eu posso guardar um nome completo. Na posição 1, eu posso guardar outro nome completo. Na posição 2, eu posso guardar outro nome completo. E assim por diante, sucessivamente até a posição 9. E aí eu coloquei uma observação aqui para vocês, dizendo o seguinte, ó, nos exemplos acima, né, nesses exemplos que eu tenho aqui, estão sendo criadas duas variáveis indexadas do tipo vetor.
Por quê? Porque ela tem uma dimensão. Quando tiver um número só aqui dentro desse parênteses aqui, significa que ele é um vetor unidimensional. Nesse caso aqui, ó, ele vai da posição 0 até a 9. Você está definindo, então, que ele é um vetor unidimensional. De 0 até 9 linhas, de 0 até 9 colunas, aí vocês interpretam da forma que quiserem, tá bom? Normalmente a gente trata um vetor como colunas, tá? Então, nesse caso então aqui, que eu criei o vetor, tem um chamado x, que é o de cima lá, com 10 posições, da 0 até a 9. Implícito no comando, o que quer dizer isso? Ele já subentende que eu tenho da posição 0 até a posição 9. E outra chamada nome, também com 10 posições, que aí no caso aqui eu, programador, defini que ele vai da posição 0 até a posição 9, ou seja, são 10 posições também, tá? Um detalhe que x é global para o formulário e a variável nome é local, né? Para o evento formLoad ali no caso. Por isso que eu criei ele com o comando DIN. Um exemplo, por exemplo, para criar um vetor, né? Que pode ser visto pelos vários formulários que eu vou ter dentro do meu projeto, trabalhar com ele armazenando dados em vários formulários, poderia ser esse aqui. Eu tenho um exemplo aqui, que o vetor criado como public dentro do módulo, né, que a gente já viu lá no primeiro bimestre, todo módulo que eu crio é uma área de criação de variáveis globais, principalmente. E aí, essas variáveis sendo criadas, ao invés de DIN, sendo criada com public, posso trabalhar com ela em todos os formulários do meu projeto, né? E aí eu tenho aqui também o vetor salários, que vai guardar 10 salários, do tipo real, do tipo double, né? Então, public salário vai da posição 0 até a 9, as como double. Tudo bem? Então, esse aqui é um exemplo simples, não preciso nem demonstrar isso lá em VB para vocês, que a gente já, né, já fez exemplos da mesma forma da gente criar variáveis comuns, né? Aqui a diferença é que está sendo criado um vetor. Posso vir aqui, por exemplo, eu quero criar um vetor para guardar 10 números. Então, DIN num 9 as do tipo inteiro, integer. Ou seja, isso aí é um vetor de 10 posições, que ele vai da posição 0 até a 9. Então lembrem-se, quando vocês colocarem o número 9, ele conta com a posição 0. Então por isso são os 9 as 9 posições mais a posição 0, certo? Se eu criar uma variável assim, ó, din 0 to 9 as double, essa minha variável n, ela também tem 10 posições. Tanto faz criar de uma forma como criar de outra. Espero que tenha entendido. Dando continuidade, né, vamos trabalhar também com as matrizes, né? Antes de falar de matrizes, vamos conversar aqui um pouquinho mais a respeito dos vetores. Vamos aqui dar alguns exemplos, até, né, não sei se vocês notaram aqui, ó, tinha colocado esse tipo aqui, não é integer, né? Então, eu posso, por exemplo, da mesma forma que lá no primeiro ano que a gente trabalhava com vetor sendo controlado por estrutura de repetição, da mesma forma aqui. Então, eu posso criar aqui uma variável x, as integer, que ela vai controlar o meu laço. For x igual 0 até 9, né? Step 1. Ou seja, o que significa isso? Que eu vou contar de 0 a 9, step 1, ou seja, sempre guardando, sempre sendo controlado primeiro a posição 0, depois a posição 1, 2, até a 9. O x é a variável que eu vou criar para controlar os dados que eu vou estar guardando na variável num. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse um trechinho de programa para
supondo guardar números uns em cada posições ali. Então eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó, num na posição X vai ser igual a 1. Ou seja, com esse exemplo que eu tenho aqui, eu vou encher de 1 esse vetor meu. 1 na posição 0, 1 na posição 1, 1 na posição 2, 1 na posição 3, até na posição 9. Né? No momento que eu rodo esse programa, né, um exemplo aqui, eu dou um clique nesse botãozinho aqui. Se a gente for ver, já tenho lá guardado os números 1. Ah, mas eu quero ver, então, esses números que foram guardados lá. Eu vou copiar esse trechinho de programa aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou mandar ele mostrar para mim os números que estão guardados aí nesse vetor que eu criei. Então, por exemplo, vou criar uma mensagem aqui, né? Posição. Vamos fazer ele mostrar aqui qual a posição ele está trabalhando sempre desse vetor. Posição X, E comercial, igual E comercial. Né? Ou seja, como ele vai fazer? Ele vai colocar lá posição 0 igual a 1, posição 1 igual a 1. Isso ele vai ter que mostrar para mim, visto que foi guardado aqui, né, em cada posição o número 1. Vamos rodar o programa. Cliquei aqui no botão, olha lá, posição 0, recebeu 1, posição 1, está guardado lá o número 1, posição 2, o 1, e assim ele vai, ó, eu vou dando Enter aqui, ó, ele vai mostrando para mim os números guardados desde a posição 0 até a posição 9. Isso aqui é um exemplo típico de uso de vetores dentro do VB. Né? Então, vetor não tem colchete. Em VB, ele é tratado com parênteses. Né? E a minha variável x, uma variável normal, né? Daquela não é um vetor. O x meu é uma variável simples, né? Que consegue guardar um número por vez dentro dessa variável. Né? Isso a gente já viu também no ano passado. Vamos falar então agora de matrizes. Matrizes são bidimensionais. Ela tem linhas e tem colunas. Né? Ou seja, tem várias formas de eu criar a minha matriz, obedecendo sempre e lembrando sempre que ela tem a posição de linha 0, coluna 0. Tá? Começa a partir dali. Então, por exemplo, eu posso criar assim, ó, DIN, um nome qualquer da matriz, indico o total de posições, né, a quantidade de posições que ela vai ter e o tipo de dados. A mesma coisa pode ser feito, né, com o número de linhas aqui e o número de colunas. Vocês percebem aqui, ó, DIN, nome matriz, 0 até 2, né, dimensão 1, 0 to dimensão 2. Ou seja, ele vai até, né, vai ter um número X de linhas e um número X de colunas. Importante dizer, sempre a primeira dimensão diz respeito ao número de linhas. E a segunda dimensão diz respeito ao número de colunas. Isso criando como local comando DIN. A mesma forma lá que vetor que eu expliquei agora há pouco, se eu criar com public dentro de um módulo, eu estou criando uma matriz que pode ser usada por todas as telas do meu projeto, todos os formulários do meu projeto. Né? Então, alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Eu tenho, por exemplo, a minha variável nome, né? É uma matriz, olha só, ela tem duas dimensões. Ó. Tem 2 linhas e 4 colunas. Tem a linha 0 e a linha 1. E tem 4 colunas, por quê? Porque ele tem a coluna 0, a coluna 1, 2 e a 3. São 4 colunas, então. Da mesma forma, eu poderia criar, né, ao invés dessa forma, eu poderia criar dessa forma. Aqui eu estou dando um exemplo de criação da variável sexo, que ela tem 2 linhas, a linha 0 e a linha 1, que ele vai dar 0 até a 1, e da linha 0 até a linha 3. Não se esqueçam desse pequeno detalhe. Não esqueçam nunca da linha 0, da coluna 0, tanto no momento de trabalhar com matrizes e lá no momento de trabalhar com vetores da coluna 0 também. Isso é importante, tá? Então aqui, ó,
Repare que as matrizes nome e sexo terão as mesmas dimensões, né? Ou seja, 2 linhas e 4 colunas, como foi colocado nesse exemplo aqui, né? Um outro exemplo aqui, então, nesses 2 exemplos aí, ó, eu vou ter nomes guardados, um nome guardado nessa posição, um nome guardado nessa segunda posição, na linha 0, coluna 2, um nome guardado na linha 0, coluna 3, e assim sucessivamente, né, por toda a dimensão da minha matriz. E o sexo, a mesma coisa. Um primeiro sexo guardado nessa primeira posição, na linha 0, coluna 0, né? E na verdade isso aqui está até exposto errado. É linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, tá? E tem um errozinho nessa apostila aqui agora que até eu percebi isso, tá bom? Então, lembrem-se disso. É linha 0, coluna 0 aqui, ó, tá? Não podem esquecer disso. Aqui tá com esse errinho aqui na apostila suas. Se eu criar uma matriz, se eu indicar ali, ó, 0,4, eu estou dizendo que eu só tenho a linha 0 de uma matriz que tem 5 posições, né? Ou seja, eu estou na linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2, linha 0, coluna 3 e linha 0, coluna 4. Tá bom? Então, esse exemplo que está aqui em cima, volto a repetir, não considerem essa marcação que está aqui, ó. É 00, 01, 02 e 03. Linha 1, 0, 1, 1, 1, 2 e 1, 3. Tá? Não esqueçam disso. A mesma coisa acontece para o sexo aí. Então vamos lá. Vamos criar uma matriz aqui então. Lembrando, se matriz tem linhas e colunas, vou criar aqui aqui no caso eu estou trabalhando então dentro desse vetor com variáveis indexadas. Aqui eu tenho então, vamos colocar aqui um comentário, exemplos de vetores, tá? E agora aqui, exemplos, como comentário, exemplos de matrizes, tá? Matriz tem linha e coluna, então eu vou vir aqui e vou criar dim LC as integer, ou seja, a variável L vai controlar o salto de linhas e a variável C controla o salto de colunas. Vamos fazer um exemplo aqui de uma matriz quadrada. Matriz quadrada é aquela que tem o mesmo número de linhas, é o mesmo número de colunas. Então vamos lá. Por exemplo, dim matriz A, tá? Ela vai ter 1 por 1, ou seja, 2 linhas, 2 colunas, né? Eu quero criar ela como 2, 2, ou seja, na verdade ela tem 3 linhas e 3 colunas. Não esqueça, tá? As integer, tá? Então aqui no caso, como ele está em linha e colunas, eu vou fazer aqui então um laço para correr linhas e colunas. For linha igual a 0 até... Bom, linhas sempre está nessa primeira posição aqui dentro do parênteses. Ele vai de 0 até 2, que é o 2 que está aqui, ó. Tá? Step 1. E aí vou criar um outro laço de repetição. Lembrem-se que a manipulação de dados dentro de matriz ela exige, né, salto de linhas e colunas. Então aqui eu vou colocar um for C igual a 0 to 2 step 1. Tudo bem? Ou seja, nesse exemplo aqui, eu vou percorrer a minha matriz toda, desde a linha 0, coluna 0, até a posição 2, 2. Né? Ou seja, vamos encher ela de número 3, por exemplo. Vamos colocar lá, né, o número 3 lá guardado. Até vou fazer um exemplo aqui com o input box. E o usuário vai entrar com os dados dessa minha matriz. Então eu vou colocar aqui, ó, a matriz chama matriz A.
Qual é a linha e qual é a coluna? L, C, né? Na minha matriz, na linha 0, primeira vez que ele entrar aí vai ser o L valendo 0, o C valendo 0. Então, na linha 0, coluna 0, eu quero que ele peça para o usuário digitar, né, através de uma caixa de input box, algum conteúdo, né? Então, digite um número, né? Isso daí é aquela mensagem que aparece no centro da caixa. Vamos até colocar qual a posição, né? Vamos fazer tipo um vetor, uma matriz mesmo, para o usuário conseguir identificar qual é a linha e qual é a coluna ele está trabalhando. Linha L, né? E aí, vírgula, coluna, né? Aí vai entrar o número da coluna aqui, e comercial, e aí o colchete. Eu estou pondo colchete na mensagem, gente, mas logicamente a gente sabe que isso é uma nomenclatura, né, que a gente trabalhou lá em algoritmo, mas aqui em VB, no manuseio dela realmente, ele trata como parênteses, como está aí, né, nesse exemplo aqui, ó, é parênteses. Esse aqui está indo como mensagem só para exibir para o usuário. Eu quero que você digite o conteúdo para 00, 01, 02, para o usuário ver dessa forma, né? E aí, vamos lá, colocar um título qualquer aqui, preenchimento de matriz, tá? Vírgula e fecha, porque eu não quero nada escrito lá no conteúdo da caixinha de texto onde eu vou digitar os dados. Então, vamos rodar esse programa aqui. Vamos rodar. O programa está rodando, né? Então, agora eu vou dar um clique aqui. Variáveis indexadas. Então, vamos lá. Aqui é aquele trechinho que está guardando o dado no vetor. Posição 0, posição 1, posição 2 do vetor. 4, guardou 5, 6, 7, 8 e a 9. Agora ele vai passar para a programação que eu fiz da matriz. Olha lá, ó. Então ele está dizendo aqui, ó, digite um número para a linha 0, coluna 0. Vamos colocar 10, linha 0, coluna 1, 20, 30. Olha, ele já pulou a linha, ó, já está na segunda linha, na linha 1. Era a linha 0, passou para a linha 1. Então, linha 1, coluna 0, ou seja, lá na primeira célula da segunda linha. Então, vamos colocar lá 50, 60 e 70. Com isso daqui, e o 80, vamos lá. Ah, não, ele tem 3 linhas, né? Porque a dimensão dele é para ter até a linha 2, da linha 0 até a linha 2. Então, aí, ó, estou já na segunda posição lá na linha 2. Ó, vamos colocar o número 100 e o número 60. Essa aí é a última posição, 2, 2. Eu já estou lá na última célula da minha matriz, guardado, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu percorri, eu digitando através de caixa de input box, né? A entrada de dados na matriz, né? É uma coisa bastante interessante em VB, gente. Isso vai funcionar tanto para vetor quanto para matriz, que é esse assunto agora que a gente vai tratar aqui, ó. Vetores dinâmicos e usando o comando redim. Então, como eu tinha explicado lá em cima para vocês, quando eu crio o vetor, eu crio ele com dim, ou então com public, né? Só que existe esse comando agora novo aqui, que é o redim. Redim é o seguinte, eu crio ele com dim e redimensiono, recrio ele, ou seja, eu tenho dados nesse vetor ou nessa matriz guardada, né? E aí eu quero, durante a execução do meu programa, eu quero redimensionar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Então, vocês percebam aqui que eu tenho um vetor, né? O número, por exemplo, vetor num, criado com 10 posições. Nessas 10 posições que foram criadas, a gente viu aqui que guardamos número 1 em todas as 10 posições. Da posição 0, x meu vale 0, guardou na posição 0 número 1.
e assim por diante. Depois ele mostrou isso para mim. Aí olha bem agora, usando aí o redim, como é que a gente ia fazer? Então, por exemplo, eu quero redimensionar o vetor num para 3 posições. E aí, quando eu redimensiono, conforme mostra aqui a sintaxe para você, né, desse comando redim aqui, eu não redefino o tipo do dado que está guardado nesse vetor, eu não consigo alterá-lo, né? Eu crio ele como string inicialmente, e aí, logicamente, eu vou recriar esse vetor, né? Mas mantendo o mesmo tipo de dado. Isso não tem como mudar. Tá? Então aqui, redim num 3. Vou pegar esse mesmo trechinho de programa aqui, eu vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V. Só que ao invés de atribuir um, olha bem as implicações de você usar o redim somente da forma como está ali. Eu criei o vetor, atribuí um para todas as 10 posições do vetor, ele me mostrou os números 1 que foram guardados. Quando eu redimensiono, ele não mantém, só assim, do jeito que está aí, redim num 3. Eu vou apagar, né, um número, aí nesse exemplo aí eu vou apagar 7 posições que existiam no vetor, né, e vou manter ele só com 3 posições. E aí eu vou pedir para ele mostrar, né, aqueles tais números 1 ali que a gente tinha guardado no vetor. Vamos ver o que acontece. Vou rodar o programa. Cliquei agora aqui, né, no botão. Ele está me mostrando, ele já está aqui, ó, nesse trecho de programa aqui, me mostrando que foi guardado na posição 0, tem o número 1, na posição 1 tem o número 1, na posição 2, na posição 3, ou seja, está indo de 0 até 9, ó. 5, 6, 7, 8 e 9. Na hora que eu der Enter aqui, ele vai redimensionar o vetor para 4 posições só, né, da 0 até a 3. E agora, vamos prestar atenção numa coisa. Primeiro, vocês vão notar aqui que o laço meu de repetição não pode ficar de 0 até 9. Vamos dar um clique, ó, OK, posição 0, tem o número 0. Ué, espera aí. Eu não tinha guardado 1 aqui nele? Quando você recria o vetor, os dados que anteriormente você tinha guardado, você perde. Ou seja, aquele número 1 que eu guardei lá, eu perdi. Ué, mas espera aí, não tem como eu trabalhar com esse vetor mantendo os dados que eu já tinha armazenado? Tem sim, tá? Vamos ver aqui primeiro, ele dá erro, né? Porque ele vai de 0 até 9. Vamos ver, dá erro, ó. 0, 1, 2. Ele não tem, ó, ele vai ter a posição 3, funcionou. Agora 4, ó, travou o programa. Quando ele jogar essa mensagem aqui, ó, o índice estava fora do limite da matriz, do vetor aí no caso, né? Que é um vetor. Lembre-se que matriz ela pode ser uni ou bidimensional, vetor, né? Uni ou bidimensional. É a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, ele travou por quê? Porque extrapolou a quantidade de posições que ela tem. Então, quando eu tenho o meu vetor com 3 posições, esse laço meu aqui só pode ir com 3. Mas, gente, então como é que eu mantenho lá aqueles números 1 que eu tinha atribuído? Aí você vai vir aqui, quando você quiser manter os dados que você tinha, você vem aqui e coloca assim, ó, preserve. Tá? Esse comando preserve é que vai fazer preservar o que eu já tinha guardado anteriormente no vetor ou na matriz. Rodando o programa. Vamos lá, ó. Vamos ver agora. Ele tem que mostrar 1 também nesse vetor de 3 posições. Dei um clique no botão. Posição 0 tem 1. 1, 2, 3, 4, 5. Posição 6, 7, 8, 9. Quando eu der Enter agora aqui no último, ele vai começar a entrar nesse laço de repetição que recriou aqui o vetor num com 3 posições. Mas eu falei para ele, preserva os dados que eu tinha guardado anteriormente. Então ele vai ter que mostrar 1 para mim, ó. Na posição 0 tem 1, na 1 tem 1, na 2 tem 1 e na 3 tem 1, tá bom? E aí ele vai lá para aquele trechinho anterior que a gente tinha feito da matriz. Ou seja, funcionou, beleza agora.
né? Ele manteve. Então, vocês têm que ter atenção nesse sentido. Em VB eu consigo, então, trabalhar com redimensionamento do vetor. Lembrando sempre, para redimensionar, num primeiro momento você cria o vetor e define um tipo para ele, tá? Aí, num outro determinado momento, durante a execução do programa, você pode redimensioná-lo, porém, não cabe nessa sintaxe aqui você redefinir o tipo. Você não pode colocar aí redim preserve num 3 as integer, que você vai ver que vai dar problema. Tá? Se eu escrever aqui ó, as integer, olha lá, ó, você já percebe que ele já sublinhou aqui o A aqui, redim, olha lá, ó, não pode ser, né, redimensionado, redeclarado com um tipo aqui, ó, ele está colocando para mim. Então isso aqui tem que apagar sempre. É isso que eu quis dizer, certo? Isso daí, gente, funciona para vetor unidimensional, bidimensional, matriz unidimensional, matriz bidimensional, que eu quis dizer, tá bom? E para finalizar o assunto aí de matrizes, né? Em VB também eu tenho uma outra grande possibilidade aqui, né? Tem um exemplo aqui de vetor dinâmico com o comando redim preserve, que é o que a gente acabou de dar exemplo aí, ó. Então tem os exemplos aqui, ó. Nesse exemplo aqui eu dei um redim, né? Em cima desse vetor eu posso criar um vetor sem posições, ó, depois num outro determinado momento. Aqui eu defini duas posições para ele, guardei na primeira Rua dos Lagos. Depois eu falei, ó, preservo Ruas dos Lagos e cria mais uma posição. Ó, ele era 0 até 1, agora ele é 0 até 2. Aí na segunda posição do vetor, ele guardou Rua São João. Tá vendo? E aqui ele mostra com MSG Box aqui. Então esse aí é um exemplo. O VB ele tem uma outra funcionalidade também, gente, que são as matrizes, né, os vetores tridimensionais. Eu tenho uma planilha, outra planilha e essas duas, três, quatro, N planilhas aí que eu vou criar, ela tem suas linhas e suas colunas. Ou seja, ela tem uma dimensão 1, uma dimensão 2 e uma dimensão 3. Lembra, então, tridimensionais. Né? Eu posso criar, além de linhas e colunas, agora eu posso criar outras planilhas, outras matrizes, né, vinculadas a essa. Eu tenho a matriz 1, a matriz 2 e a matriz 3. Cada uma delas vai ter linhas e colunas, tá bom? E é lógico, os mesmos números de linhas e colunas. Olha esse exemplo aqui, ó. Isso aqui não vou nem fazer em VB, não. DIN turmas 1, 1, 2. Eu tenho duas planilhas, a planilha 0 e a planilha 1. Estão vendo embaixo aqui, né? Ó, planilha 0 e a planilha 1. Tá vendo? E aí, também tenho duas linhas e três colunas. Duas linhas e três colunas. Tá vendo? Então, tem um exemplo aqui prático disso, olha. Vamos lá, então eu criei aquele vetor turmas, aquela matriz tridimensional turmas, ela tem esse mesmo layout aqui de cima aqui, ó. Tá? Então eu falei para ele o seguinte, ó, na primeira matriz, que é a matriz 0, né? Porque ele tem a 0 e a 1. Olha aqui, ó, o primeiro dado que você está passando na primeira dimensão é referente ao número da matriz que você está trabalhando. Ou é a matriz 0 ou é a matriz 1. Isso aqui funciona que nem uma planilha de Excel, né? Eu tenho várias planilhas trabalhando ali dentro. Então, no caso aqui, eu tenho a primeira matriz 0 e eu quero que na linha 1, coluna 1, ele guarde o número 333. Então, e aí eu peço para ele mostrar. Isso aqui armazenado dentro dessa matriz vai ficar assim, ó, na planilha 0, na linha 1, coluna 1, ele guarda o 333. Tá vendo? Da planilha 0. Essa aqui é a planilha 1 e essa aqui é a planilha 0. Essa aqui, ó. A primeira é a 0 e a segunda que está aqui atrás aqui é a 1. Tá bom? Então, é lógico que quando você trabalha com matrizes tridimensionais, isso aí muitas vezes são aplicadas em setores, né, que você está programando, em áreas aí de empresas que vocês vão estar trabalhando, muito assim, mais especificamente para a área de cálculo, de matemática, né, empresas de engenharia, por exemplo, usam bastante esses tipos de
de matrizes aqui, tá bom? Pessoal, com essa videoaula, então, sobre matrizes e vetores, a gente finaliza aí, né, conforme eu tinha mostrado para vocês aqui, o segundo bimestre, né? Então, passamos já por todos esses assuntos aqui e hoje a gente finaliza aqui a partir da página 93, né? Nossa apostila é um pouquinho longa, extensa, né? Vai até aqui a página 98, então da 93 até a 98 é referente a esse assunto de matrizes e vetores. Fico à disposição para quaisquer dúvidas, né, nas nossas aulas. Espero que vocês assistam ainda antes do nosso próximo encontro em aula, que aí eu exponho esse assunto aqui para vocês. Bons estudos, fiquem em casa aí, como está dizendo aí o recadinho na tela para vocês aí, né? E aos poucos aí as coisas agora vão restabelecendo, alguns setores aí vão voltando a trabalhar, se Deus quiser, logo logo a gente vai estar junto novamente, tá bom? Até mais para vocês.